falar com as crianças, né? Hoje é culto de ceia. Então, cadê as crianças dessa igreja? Onde estão as crianças? Olha aí. Sabia que aqueles adolescentes estavam tudo pulando aqui? Um dia eles vinham sentar comigo aqui na escada. Não sei porque eles não vêm mais. Oi. Tudo bem? Senta aqui, amor. Senta aqui. Seu chinelo, que lindo. Foi a mamãe que te deu? Olha. Que fofo. Glória a Deus. Olha quanta criança linda. Você viu? Quanta criança. O povo dessa igreja namora, viu? Ó. Unção de multiplicação, né? Coisa linda. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vocês estão felizes? Quem está feliz aqui, levanta a mão. Olha. Cadê o filho do Jonas? Cadê ele? Ele não vai cantar? Vai cantar, filho? Você não quer cantar? Você falou para mim, quero cantar, pastor. Canta aí para a igreja ver você cantando. Pega um... Não? Eu ia ficar tão feliz se você cantasse. Canta. Canta do jeito que você sabe. O tio ali vai junto com você no teclado. Vai. Você nem parece que é filho do seu pai. Seu pai não tem vergonha de nada. Tá bom então. Eu vou orar por vocês, tá bom? Posso orar? Alguém quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Então vai. Que eu tenho que ser breve hoje. Tá bom. Que Jesus seja amado por todo mundo. Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Você vai falar? Esse príncipe aqui. Olha lá, Carlinhos. Que Jesus te ama. Aí, Jesus te ama, viu? Você vai cantar? Mas você falou que ia cantar? Então canta da borboletinha pra gente ouvir. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Fote, fote, pena de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem, muito bem. Como é bom ser criança, né? Glória a Deus. Eu agora vou orar por vocês, tá bom? Toda a igreja vai orar por vocês. Hoje vocês vão para a salinha aprender, certo, Dedé? Aprender uma palavra muito bonita, tá? E aí, aí vocês vão aprender uma palavra muito bonita lá hoje, tá bom? Então eu quero que você feche os olhinhos agora, feche os olhinhos, que o pastor e todo mundo da igreja vai orar por vocês agora, tá bom? Você quer falar uma palavra de Deus? Você derrete o meu coração, sabia? Então fala uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus é muito bom para ele. Tá bom. Você é linda, sabia? Vamos orar então, estenda a mão para cá, igreja. Vamos abençoar essas crianças. Eu não posso gastar muito tempo com eles aqui, porque a palavra hoje é um pouco extensa. Um culto de ensino, tá bom? Então eu vou orar por vocês. Fecha os olhinhos, todo mundo fecha os olhinhos. Isso. Pera aí, gente. Então fala, sabe o que Deus faz? Ela está falando, sabe o que Deus faz pra gente? Bem. Fala, o que Deus faz pra você? Deus fez a gente ficar melhor em alguns dias. E fez bem eu passar da provinha.
Pera, eu não estou entendendo. Põe o microfone perto da boca. Mais perto da boca. Põe mais pertinho assim. Isso, fala. Mas fala olhando para eles lá. Bem, O que Deus faz? Deus fez bem. Sabe o que ele fez? Ele fez bem. O meu irmão foi pra provinha e eu não fui. Aí eu fiquei chorando e Deus abençoou eu. E aí eu fui pra provinha. Entendeu? E é por isso que eu amo Deus. Fez provinha. Muito bem, muito bem. Tá bom. Agora eu vou orar. Isabela, quer falar alguma coisa? Você quer orar? Você. Quer orar? Não? Tem certeza? Então tá bom. Estenda a mão para cá, vamos abençoar as crianças. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essas crianças aqui agora. Cobre elas com teu sangue, com teu amor e com a tua paz, Senhor Deus. Proteja as suas mentes, seus corações, dê a elas um futuro de êxito, Pai. Abençoe a vida dos pais, dê a todos provisão, Senhor Deus, para governar, instruir essas crianças no seu caminho, Senhor Deus. Para que depois de grande, nenhum deles se desvie e se perca no caminho, Senhor Deus. Como sacerdote do Senhor, nós abençoamos agora, profetizamos todo o teu poder e graça sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vai lá agora dar um beijo no papai, na mamãe. Diga para o papai, tchau, tchau filha. Tchau meu príncipe. Diga para tchau, tchau. Diga para a mamãe que você ama ela, para o papai que você também ama ele. Tá bom? Glória a Deus. Elas são lindas, né? Nós vamos para o momento da palavra de oferta. Agora vai ser bem rapidinho. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Depois da palavra de oferta, as crianças vão poder subir para a salinha. E a gente fica aqui para o nosso momento de ensino, amém? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso coração, ali também... Porque onde estiver o vosso tesouro... Obrigado, a minha mente está a 1000 por hora, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Deus estava dizendo o seguinte, que o tesouro do céu, ele é mais valioso que o tesouro da terra. E aonde está o que a gente considera tesouro, está o nosso coração, porque é aquilo que nós valorizamos. Então nós precisamos entender o seguinte, que o maior valor que o ser humano pode ter é juntar um tesouro no céu. Não que você não possa ter na terra, mas a sua prioridade tem que ser o céu. Porque a vida aqui é passageira, mas lá você vai poder viver a eternidade com Deus. Amém? Então não permita que as coisas da terra roubem o verdadeiro tesouro, que é um tesouro no céu. Como disse Jesus, é como um homem que encontra um tesouro e ele compra toda aquela propriedade, vende todos os seus bens para comprar aquela propriedade, porque ele sabe que ele encontrou um tesouro muito valioso, que é o reino dos céus. Amém? Então, que a gente possa entender isso e que nunca os recursos financeiros ou os desejos por coisas materiais
venham roubar a nossa fé e o nosso compromisso com Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir amém? Então você que está aí, pega o seu dízimo, você que vai trazer seu dízimo hoje, você que vai trazer a sua oferta, e você que vai trazer a sua primícia. Nós temos os envelopes no canto da parede. Se você precisa do envelope, corre lá. No cantinho, nas colunas, tem o local do envelope, e aí nós vamos poder orar e agradecer a Deus por este momento. Amém? Coloque-se de pé, todos, para que nós possamos fazer essa oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Eu peço que o Teu poder e graça e unção venha sobre as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, todo o dízimo que é devolvido à sua casa, por causa da sabedoria, do entendimento e da fidelidade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador, que o Senhor abrirá as janelas dos céus, que trará sobre nós uma abastança, além do comum e do normal. Pai, que toda oferta lançada no seu altar se multiplique 30, 60, 100 vezes mais, Senhor. Que o seu povo viva esse sobrenatural e essa colheita abundante, Pai. Que essa colheita seja de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. E todas as primícias, Senhor Deus, que honram o Senhor, pois as primícias é a honra ao Senhor, que ela venha liberar a bênção sobre a casa, a vida longa, como diz a Tua palavra em Provérbios 3,16, na mão direita vida longa, na mão esquerda prosperidade e honra. Que este povo viva este poder sobrenatural, pela fidelidade do princípio, que aqui cumpre diante do Senhor, Pai. Nós abençoamos e declaramos, Senhor Deus, que a Tua graça e o poder seja derramado sobre eles, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode trazer, traga com alegria a sua oferta, amém? Reina sobre a minha casa, sobre minha família, é Senhor. De tudo, dono do meu mundo, é Senhor. O motivo é do cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como Tu não há. Toda a criação vem para Te adorar, pois Tu és Senhor. Reina sobre essa igreja, sobre este povo, é Senhor. Nossas vidas, é Senhor. O motivo é o cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como Tu não há. Toda criação vem para Te adorar, pois Tu és Senhor. Oh, 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 só Tu és Senhor. Oh, 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 só Tu és Senhor. Oh, Tu és Senhor. Oh, oh, oh,
povo é Senhor. Venha, traga o renovo sobre nossas vidas. É Senhor. O motivo é do cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como tu não há. Toda a criação vem para te adorar, pois tu és Senhor. Aleluia. Forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, pode sentar, tome o vosso lugar. Lembrando que nós temos Rota Júnior hoje, viu? Então, quem faz parte do Rota Júnior pode ir lá, pode se dirigir lá para o anexo, para o bunker, que os líderes estão lá para ministrar a vida de vocês. Amém? Então podem ir, Rota Júnior. Rota Júnior é até 12 anos. Até 12 anos. De 10 a 12. A galerinha que vai fazer confraternização, né? Podem ir lá, Rota Júnior, de 10 a 12 anos. Se tem gente de pé, a equipe de apoio, por favor, ajude essas famílias a sentar. Ó, a Tati está dizendo, tem 2 lugares aqui, ó. Se tiver um casal, tem 2 ali. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Tem 2 aqui na frente. Tem lugar aqui na frente, vem ficar pertinho de mim. Isso. Equipe de apoio, por favor, isso. Ajude essas pessoas a chegarem. Aqui, ó, aqui perto da Tati tem lugar, e aqui na frente também tem, tá bom? Vamos acomodar todos aí, em nome de Jesus. Amém? A energia da juventude hoje de manhã estava, né? Uau! Cadê os jovens dessa igreja? Eu passei aqui no bunker ontem, eles estavam numa agitação, e já era 10 e pouco da noite. Meu Deus do céu, ninguém queria ir embora, né? Que bom, né? Glória a Deus, feliz por ver essa juventude aí, aquecida, apaixonada por Jesus, amém? Queridos, eu preciso entrar agora no momento da palavra. Como a apóstola ministrou semana passada para vocês, semana passada não, o mês passado, né? Foi a ceia passada, ela ministrou uma palavra de ensino. E não vai ser diferente nessa celebração de ceia também, tá? Vou ministrar para vocês uma palavra de ensinamento. É uma palavra libertadora. Diga a pessoa perto de você, essa palavra é libertadora. Algumas pessoas aqui já ouviram eu ministrar essa palavra. Se ouviram, vão ouvir de novo. Os que não ouviram, vão ouvir hoje, né? É uma palavra que vai trazer muita alegria ao seu coração, mas também pode trazer algum desconforto. Porque quando a gente fala em mudanças, essas mudanças às vezes causam desconforto. Até porque algumas mudanças, elas são de coisas que estão muito enraizadas em nós, né? Mas é importante a gente entender, a gente aprender, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Então, eu preciso que você entenda uma coisa importante hoje. Vocês estão me ouvindo? Não se distraia. Amém? Entenda uma coisa. Eu amo vocês. Muito. Sou um pastor apaixonado pela igreja. Apaixonado por vocês. Eu renuncio tudo por causa de vocês. Mas também, como pastor, eu tenho uma função espiritual dentro da igreja.
E a minha função espiritual é instruir a igreja com a verdade. Eu não posso conduzir a igreja e saber de uma verdade e não anunciar essa verdade. Vocês conseguem compreender isso? Porque um dia eu vou estar diante de Deus. E quando eu chegar nos portais celestiais diante de Deus, eu vou chegar lá e falar assim: Senhor, eis aí os seus discípulos. E vou apresentar vocês. Mas nesse dia eu não posso ser pego pela negligência de não contar a verdade. E eu ouvi Jesus dizer assim: você sabia e não falou para eles? Então eu não posso. Como pastor, eu tenho que informar. Se vocês receberem a palavra bem, digerir, colocar no coração de vocês, amém. Glória a Deus por isso. Se não gostar da palavra, não digerir bem, calma, vai refletir, vai estudar a respeito do assunto. Mas não precisa ficar bravo comigo, ok? Lembre-se que a minha função é instruir na verdade. Pastor, eu ouvi tudo que o senhor falou, mas eu vou ver o que eu faço. Está tudo bem. Vou continuar sendo seu pastor, vou continuar te amando, vou continuar orando por você e vou continuar intercedendo pela sua vida. Isso não muda nada para mim. A única coisa que muda é que eu preciso falar. Eu preciso falar. Amém? Posso ouvir amém? Vou fazer que nem Jesus. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E o tema dessa mensagem hoje é Natal. Nós estamos dia 3 de dezembro. Estamos aí, né? À beira dessa celebração. Mas a pergunta é: Natal, festa pagã ou festa cristã? E é isso que eu quero que você reflita nesta manhã. Amém? Nós podemos relatar na Bíblia vários relatos, né? Podemos ver, observar vários relatos bíblicos do nascimento. Natal quer dizer, está relacionado ao nascimento, à origem de um nascimento. É como as pessoas falam assim: ah, fulano, a terra natal dele, que é a terra onde ele nasceu. E na Bíblia nós encontramos várias passagens a respeito do nascimento de Jesus. Sim, várias passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Lá no Antigo, nós começamos no primeiro livro, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu não sei quem está na mídia. Querido, eu não te passei nenhum versículo, mas fica atento aqui comigo. E você, a hora que eu falar o versículo, você põe no telão para eles acompanharem. Porque hoje tem que ser um culto bem de crente beriano. O pastor fala e você observa se está escrito isso mesmo. Tá bom? Então, Gênesis 3:15, o que diz? Diz assim, ó: eu porei inimizade, Deus falando, eu porei inimizade entre ti, que era o diabo, né? E a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava falando sobre a semente da mulher que nasceria e que iria pisar a cabeça da serpente. Era Deus falando do plano da redenção que enviaria o seu filho Jesus. Nós vemos também em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Essa palavra principado quer dizer governo. E o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Deus é maravilhoso. E também em Lucas
capítulo 2 e nos outros evangelhos também, relatam o nascimento de Jesus. Fala a respeito do nascimento de Jesus. Então eu pergunto, existe Natal na Bíblia? Sim, existe. Nascimento. Jesus nasceu. Sim ou não? Sim, Jesus nasceu. Existe o Natal na Bíblia. O problema aqui é o que fizeram com a história. É o que trouxeram com essa história. O que nós vemos hoje, quando nós saímos desse mês de dezembro, passamos nas avenidas, alguns pontilhões, todos enfeitados, fachadas de shopping, halls de shopping, casas muito lindas, enfeitadas, cheios de apetrecho. E aí quando nós olhamos, nós vemos assim uma faixa linda escrita dizendo assim, ele nasceu, morreu, ressuscitou e vive eternamente. Não é isso que nós vemos? Nós vemos lá no shopping, quando nós entramos no hall do shopping, está lá. O menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o nome dele, e o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não está isso lá? A gente entraria e falava assim, oh glória, né? Não é? Pois bem, não tem nada disso lá. É esse que é o problema. A gente fala de Natal, de celebração de Natal, mas Jesus não está nesse Natal. Nós vamos encontrar no shopping muitos apetrechos, muitas coisas bonitas, lindas, muitos enfeites que são bonitos, as reninhas todas coloridas, balançando a cabeça, né? A musiquinha encantadora, estrelinhas, tudo muito lindo. Mas você não encontra Jesus, né? Você encontra um homem lá, gordo, barrigudo, barba branca, vestido de vermelho, e enfim. Onde está Jesus? Mas é tão sutil isso, que passa muitas vezes desapercebido por nós. Mas fala-se de Natal, né? Mas Jesus não está nesse Natal, totalmente. A não ser que diz, é que vamos celebrar o nascimento dele. Só, ponto. Acabou. É o que se diz. Mas não se vê, não conhece, os adultos não sabem, muito menos as crianças. Natal para elas não tem nada a ver com Jesus. Então veja, um roubo. Sim ou não? Olha o que diz o profeta Isaías, a palavra de Deus, no capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. O texto da palavra. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Não dá e não divide. Então, o meu conselho para vocês nesta manhã é: decida hoje soltar essas rédeas do paganismo e admita você não caminhar mais debaixo de uma mentira. É importante que o Espírito Santo te traga a revelação no seu coração. Lembre-se que eu comecei, a minha introdução foi que a palavra vai ser boa, mas ela é libertadora. Amém? Então vá digerindo tudo até o final de tudo que eu tenho para falar com vocês. Posso ouvir amém? Amém. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 18 ao 20.
certo? Olha o que diz esse versículo. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para que me provoquem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Dura essa palavra, mas a verdade é que Deus é bom, mas Deus também é justiça. E não se engane, Ele mesmo diz que os homens acendem a sua ira, e quando a sua ira se acende, tudo e a sua ira se derrama sobre tudo, não só sobre as pessoas, mas tudo o que há ao redor, ao campo, aos animais, porque provocamos a ira do Senhor. Natal, festa pagã ou festa cristã? Uma celebração que não tem a ver com Jesus é pagão. Quando não tem a ver com Cristo, são celebrações pagãs, e não celebrações bíblicas. E a história e a Bíblia indica, sim, que Jesus nasceu, mas Jesus não nasceu em dezembro. Ei, escute, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Quem sabe você nunca soube disso, está sabendo hoje. Se comemoram essa data por um fato histórico, que eu vou trazer o relato para vocês. Mas não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu em meados de setembro e outubro. E provo isso para vocês. Vamos lá comigo? Vasculhar a Bíblia um pouquinho? Lucas, capítulo 1, versículo 5. Tempo de Jesus. Na época de Jesus, no tempo de Jesus, porque algumas coisas dá para fazer contagem na Bíblia, outras não. Nem tudo é preciso, não dá para a gente ter um dia preciso, até porque o dia preciso do nascimento dele não tem importância. Vou justificar o porquê, mas dá para a gente saber aproximadamente quando. E aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, que Herodes era o rei que estava reinando sobre Judá, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então vamos lá, a Bíblia aqui, o Evangelho de Lucas já nos diz que naquele tempo tinha um homem chamado Zacarias, ele era sacerdote, ele tinha uma esposa chamada Isabel. Certo? Zacarias, ele tinha uma função sacerdotal. Os sacerdotes tinham turnos de oração e de cuidado do templo. Foi instituído pelo rei Davi, quando Davi construiu o templo e preparou a adoração contínua, né? Todos os dias, 24 horas. E naquele tempo, o rei Davi levantou 24 sacerdotes das tribos, e cada sacerdote, ele tinha a obrigação de 15 dias, do cuidado do templo, do acender os incensos, de cuidar dos pães da propiciação, de todo o processo que havia dentro do templo. E isso foi feito até por sorteio, né? Naquela época, o que Davi instituiu.
E Zacarias, e depois foi passando de descendência a descendência. E Zacarias, como sacerdote na época de Jesus, ele tinha o turno de Abias. Nós vemos isso em 1 Crônicas 24, 10, que descreve o turno do sacerdote. 24, 10, o capítulo 24 todo fala de todos os turnos. Mas o versículo 10 especificamente fala do turno de Abias, né? A 7ª ordem era Acós e a 8ª Abias. Então o turno 8º era o turno de Abias. E o turno de Abias, no calendário hebraico, ele cai no mês de Sivan. Entenda uma coisa, nós olhamos todos os dias e temos na nossa cultura o calendário gregoriano, certo? Instituído e modificado até por Roma. Nós temos lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Calendário gregoriano. O calendário, muito obrigado, mas esse discípulo é excelente demais. Olá. O círculo de fora é o calendário hebraico, né? É o calendário bíblico, porque o calendário bíblico ele segue a lua, e o nosso não, é um calendário solar. Então, o mês de Sivan, certo? Tamuz, Sivan, não, esse seu calendáriozinho aí tá, puxa outra imagem. Esse aí foi só desenhado, viu? Não, tá certo. Tudo bem, desculpa, perdão. Tá certo, pode deixar ele lá. Ok, é que como a palavra hebraica ela muda bastante a forma da escrita, mas nós vemos lá Sivan ali. Em outras traduções, Sivan, só S-I-V-A com tio, e algumas com H no final. Era o mês do turno, do 8º turno, turno de Abias. Esse calendário judaico, né, diante do nosso calendário, ele dá um início no mês de junho, certo? Ok, junho é o mês de Sivan e é o mês em que Zacarias, sacerdote, que era do turno de Abias, como nós lemos aqui, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Põe lá, filho, Lucas capítulo 1, 5. Da ordem de Abias. E como nós vimos aqui, as ordens sacerdotais, certo? Ok. Zacarias estava ministrando o seu turno, a oração. E nós vemos lá que em Lucas capítulo 1, no discurso do capítulo, quando Zacarias estava no seu turno, apareceu um anjo para ele. E esse anjo chama-se Gabriel. E ele diz assim, a sua esposa vai ter um filho. Certo? E você vai colocar o nome dele de João, que é o João o Batista, que vocês conhecem, o João Batista que batizava no Rio Jordão. Filho de Isabel e de Zacarias. E diz para ele, você vai colocar o nome dele de João. Zacarias naquele momento até duvidou, porque a mulher era estéril. E o anjo ainda disse para ele assim, porque você duvidou, então você vai ficar mudo até que se cumpra o tempo do nascimento do menino. E foi o que aconteceu. Quando ele saiu do turno dele, ele não conseguia falar mais nada, não saía som de sua boca, e ficou mudo por esse tempo. Ok, continuando o capítulo 1, no versículo 36, Isabel grávida, e a Bíblia diz que Isabel escondeu a criança por 5 meses, certo? E no capítulo 36, que vocês lê comigo, diz assim, e eis que também Isabel, tua prima, ela foi visitar Maria, e diz lá, era prima, certo? De Isabel. E eis que também Isabel, tua prima, o anjo agora apareceu para Maria, o mesmo anjo, chamado Gabriel,
E disse para ela, no versículo 36, quem está dizendo isso? O anjo. Estão comigo? Ok. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês. É este, então o que o anjo estava dizendo, estou falando com você e Isabel está agora grávida no 6º mês. Esse é o 6º mês, certo? Para aquela que era chamada estéril, ok? Então nós podemos fazer, diante disso, nós conseguimos fazer uma contagem. 6º mês, então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Perdão, desculpa. Era o 6º mês. Ela ficou grávida em junho. Então, 1 mês, julho, 2 meses, agosto, 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em meados de dezembro, aproximadamente, entre a primeira ou a segunda quinzena, esse anjo visitou Maria e disse para ela, tua prima, que era chamada estéril, agora está grávida, e esse é o 6º mês dela. Isabel estava grávida de João. Ok, então nesse momento, nós conseguimos essa contagem por causa do turno de Abias, e o período que o anjo disse que Isabel estava agora grávida. Então se dezembro, e o anjo está dizendo para Maria, o Espírito do Senhor te cobrirá, e você vai engravidar, e você vai colocar o nome dessa criança de Jesus. Agora o anjo está falando para Maria, você vai ficar grávida, bendita é entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do seu ventre, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Tudo isso está no capítulo 1 de Lucas, certo? Aqui, e eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Pois bem, então em dezembro, Maria ficou grávida, ok? Uma gestação, 40 semanas, 9 meses completos, 40 semanas, alguns nascem de 41 semanas, alguns nascem até de 42 semanas, certo? 42, nasce. Quem nasceu de 42 semanas aqui? Tem alguém que saiba? Porque a mãe que teve filho nessa gestação, nesse tempo, tudo cortou antes, no 37, 38, passou a faca na barriga e tirou as crianças, né? Foi, né? Mas não era assim antes não, viu? Tinha que esperar o tempo e saía natural. Ok. Então nós temos uma gestação 9 meses completo, 40 semanas. Dezembro foi o período em que ela ficou grávida. Então vamos contar? Contamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro e outubro, porque não fala biblicamente quanto tempo foi a gestação dela. Mas nós sabemos que entre setembro e outubro nasceu Jesus. Nós temos mais relatos, porque Jesus nasceu num momento muito peculiar em Israel. Em Lucas capítulo 2, você vai encontrar, em Lucas capítulo 2, você vai encontrar o seguinte: era o tempo do império do rei, deixa eu ver aqui, César Augusto. E o imperador César Augusto quis fazer um censo. E ele fez um censo e pediu para que todos de Judá se deslocassem para a sua terra natal para fazer o seu alistamento. Houve um alistamento naquela época. Está aqui no capítulo 2 do livro de Lucas, certo? E eles foram fazer o seu
alistamento. Você vê aqui no versículo 1 e 2. Põe aí para eles verem, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto a parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por isso que ele nasceu em Belém, entendeu? Porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui nasceu Jesus, nesse momento do alistamento. Só que esse alistamento foi feito em meados de setembro e outubro, porque Israel vive um feriado prolongado de 8 dias, que é a celebração de tabernáculos. E em tabernáculos nada funciona, judeu não trabalha, só celebram. A gente vai para Israel, mas quem trabalha são os árabes. Os judeus não trabalham. É feriado prolongado, 8 dias. Só celebram a festa de tabernáculo. Então, César Augusto sabia dessa cultura. Pegaram esse período para fazer o alistamento e fazer a contagem do povo. Era Roma, né? Era o Império Romano. Ele estava controlando todas as cidades. Então foi neste momento, e esse relato reforça mais ainda o tempo em que Jesus nasceu. Então veja bem, Jesus não nasceu em dezembro. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Ok. Mas Roma transferiu essa celebração para dezembro. Porque aconteceu o seguinte, mais ou menos, eu estou falando agora pontos históricos, mais ou menos 336 depois de Cristo, assumiu o poder do império um imperador chamado Constantino. Esse imperador teve seu coração inclinado para o cristianismo, porque desde a morte de Jesus em Jerusalém, até 300 anos depois, Roma perseguiu, caçou, matou, queimou, jogou aos leões todos que se diziam cristãos. Foi o tempo da perseguição, e a igreja cresceu poderosamente em meio a essa luta. Cresceu tanto que chegou no coração desse imperador, e ele tinha um coração inclinado ao cristianismo, mas era um imperador assim, um pé no cristianismo, um pé no paganismo. Não é pensar que ele era crente totalmente, não. Ele andava cocheando em dois pensamentos. Enfim, mas quando ele assumiu o império, ele fez 2 decretos. O primeiro decreto, ele diz o seguinte: para a perseguição com os cristãos. E parou-se a perseguição. E outro decreto, ele oficializou por decreto a religião oficial de Roma. E disse, colocou lá, agora, religião oficial de Roma, cristianismo. E instituiu a Igreja Universal Apostólica Romana. Essa palavra universal, que também é usada como a palavra católica, é a mesma significado. Então ficou Igreja Católica Apostólica Romana, instituída na aliança da igreja com o Estado. E agora os pastores, bispos, todos viraram funcionários do império. Já não podiam fazer mais nada, eram assalariados pelo imperador e debaixo do jugo do imperador, e tinha que fazer o que o imperador queria. Essa foi a aliança do Estado com a igreja. Mais conhecimento, você pode comprar um livro chamado A História da Igreja, e você vai ter todos esses relatos de história, para quem gosta de história, encontrará tudo lá, ok? Pois bem, então veja bem,
E aí, o que fez Constantino? Constantino, ele, no decorrer do seu império, por volta lá dos anos 400 e pouco, ele instituiu o primeiro Natal pagão. Tinha lá, ele trouxe esse Natal para 25 de dezembro. Mas ele fez isso debaixo de imposição, opressão, e colocou, impôs esse calendário e disse que todo mundo agora ia celebrar isso nessa data. A Bíblia nunca, se você observar a Bíblia, você nunca vai encontrar um relato dizendo para a gente celebrar o nascimento de Jesus. Nunca. Você vai procurar, pode procurar, é bom você estudar. Eu quero que você estude a Bíblia. Não fique só ouvindo eu falar aqui, não. Eu sei porque o pastor falou. Não, você sabe porque você leu. Tá bom? Esse é o verdadeiro crente. Eu sei porque leu. O pastor falou e eu fui ler. E é verdade, está na Bíblia. Ok? Faço questão que você seja esse crente. Amém? Que conheça as Escrituras. E você vai vasculhar e você não vai encontrar em nenhum momento Jesus dizendo, celebre o meu nascimento. Muito pelo contrário. O que Jesus instituiu foi a ceia. E ele diz, essa tem que ser celebrada. O que é a ceia? A sua morte e ressurreição. Porque é a morte e ressurreição que nos traz a salvação. Posso ouvir amém? Isso está em 1 Coríntios 11, 23 em diante, e também em João 6, 56, põe João 6, 56 no telão, olha o que diz, olha Jesus dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E como é que nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus? No ato profético da ceia, o pão, a carne, o suco de uva, o sangue, e por isso permanecemos nele, tá? Mas eu quero dar relato histórico para vocês aqui. Quem aqui é do tempo que tinha a Barça em casa? Quem tinha a Barça em casa? Levanta a mão. Deixa eu ver, só isso, meu Deus, o mundo está mudando. Faz assim, quem tinha a Barça. Alguns tinham mirador. Quem é que tinha o mirador em casa? Poucos, né? O mirador era mais caro de comprar, viu? Era mesmo. A Barça. E eu quero ler para vocês um trecho do livro da Barça. A Barça era os livros de pesquisas, né? Que a gente encontrava de tudo lá. Hoje não precisa mais, hoje é o Google. Não, a Wikipédia é uma enciclopédia aberta, mas está bem pautada, muita informação importante, de fato. Mas hoje, isso já até mudou. Hoje a gente tem a IA, né? A inteligência artificial. Você faz uma pergunta e ela te responde. Não é? Enfim, mas eu vou ler para vocês. Posso ler para vocês? Sim? Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, descreve o seguinte texto sobre o Natal. Escute. Estou lendo a Barça para vocês. Sobre o Natal. A data atual fixada ao ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. A festa mitraica, religião persa, que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos, que celebrava o Natalis Invicti Solis, que quer dizer nascimento do vitorioso sol. E várias outras festividades decorrentes do solstício do inverno, com os Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente essa origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios. Sacrifícios propiciatórios é sacrifícios de animais com sangue. Então se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicava pelo retorno da luz. Estão me entendendo? Essas festas, que eram as festas pagãs, essas festas
tem uma origem de celebração a falsos deuses, nascidos na Babilônia, na Grécia e Síria, nos países circunvizinhos do Oriente Médio. Passando isso para a Europa, entrando em Roma e na Alemanha, a França comprou a visão, passou para a China e distribuíram para todas as nações da terra como fonte de comércio, bufunfa, grana. Nasceu o Natal. É, meu Deus. Até você está quieta hoje, nega. Prestando atenção. Muito bom. Isso é o que diz a Barça sobre a celebração do Natal, que foi trazida para a data de 25 de dezembro. Ok? E nós vemos aqui então o relato pela enciclopédia Barça. Nós vemos aqui também, no livro de Lucas, capítulo 2, o relato, o momento em que José e Maria, eles foram fazer esse alistamento devido ao imperador César Augusto. Voltando lá para o tempo bíblico agora, certo? Contei a história, parte da história, o que aconteceu e o que mudou nesse processo. Para entender o porquê que é dia 25 de dezembro. Amém? Ok? E como eu já disse, tudo aquilo ocorreu num feriado prolongado, o alistamento, onde José e Maria foram, e nos traz aqui a verdade do dia, mais ou menos, aproximadamente o dia do nascimento de Jesus. Mas não é só isso. Nós precisamos entender muitas coisas sobre o Natal. Porque quando você olha o Natal, que é lindo, é bonito, ele traz assim, uma beleza aos nossos olhos, gostamos, ficamos encantados também. Mas tem muitos apetrechos que a gente tem que se perguntar o porquê que tem esses apetrechos. O porquê isso, né? O porquê aquilo, e o porquê daquilo outro. Isso é bom a gente entender, né? Em Gênesis capítulo 10, eu quero falar para vocês sobre um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele foi o cara que construiu a Torre de Babel. Quem lembra da Torre de Babel na Bíblia? Torre de Babel, que todo mundo até aquele momento falava uma mesma língua, certo? E de repente estavam afrontando a Deus, e Deus foi lá e confundiu as línguas. Aí nasceu todo tipo de língua, para o povo se dispersar. Em Gênesis capítulo 10, 8, 9, ele diz assim: e Cuxê gerou a Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Somente até aí. E aí Nimrod se tornou um rei daquela região, conquistou outros territórios ao redor, se tornou poderoso, e ele tinha uma rivalidade com Deus, porque Deus tinha acabado o mundo com água. Então ele começou a se rebelar. Na verdade, Nimrod, a tradução original do nome de Nimrod já quer dizer aquele que se rebelou. E ele se rebelou contra Deus e começou a construir uma torre forte e grande, para que quando Deus fosse destruir a terra, ele não fosse, nem ele nem o seu povo fosse atingido. E ele estava afrontando a Deus com esse desafio, e poderosamente estavam fazendo uma construção com o que eles tinham naquela época, fenomenal, muito fenomenal. Este homem, que estava agora rebelado contra Deus, e tinha esse ódio no seu coração, casou-se com uma mulher chamada Semíramis, uma rainha, né? E Semíramis foi uma rainha muito cruel e muito promíscua, né? E esse casamento gerou ali na fundação de muitas outras cidades ao redor. Semíramis, por exemplo, foi ela que fundou
a Babilônia. Ela foi a fundadora da terra da Babilônia, Semíramis. E esse casamento durou por um tempo, mas Nimrod, no meio do percurso, morreu. E Semíramis, para não perder, agora mais um detalhe, Semíramis era a mãe de Nimrod. Então, a mãe casou com o filho. E tinham relações sexuais. Mas eram pior, porque ela mais promíscua. Aí Nimrod morreu. E quando Nimrod morreu, ela estava grávida. E ela teve um filho. E chamou aquele filho Tamuz. E disse, para não perder o poder, que Tamuz era a reencarnação de Nimrod. Isso. E continuou governando e trazendo todo o paganismo babilônico para aquela região, introduzindo essa cultura. Não bastando, Tamuz morre. E quando Tamuz morreu, diz a lenda que numa noite nasceu no quintal um pinheiro. E aí ela diz para todo o reinado que Nimrod agora reencarnou, né, veio à tona naquele pinheiro. E aí todos os povos, os súditos, começaram a enfeitar o pinheiro, a sacrificar e a adorar este pinheiro. É daí que vem esta origem. Quando eu me converti, e isso já tem mais de 20 anos, não sei a data ao certo aqui, 24 anos. Eu estava em casa, no meu apartamento, e a Thaís disse assim: amor, vamos montar uma árvore de Natal, cheia de brilho, amor, eu gosto de brilho, vamos fazer um negócio. Eu estou contando a minha história. Eu era recém-casado. Quando ela falou aquilo, eu senti algo gelado, frio e opresso no meu corpo. Eu falei: amor. Ela falou: o que foi? Eu falei: calma. Ela falou: o que foi? Eu falei: eu não sei. Eu não senti algo bom quando você falou isso. Eu falei: amor, calma. Me dá, como assim? Não, eu vou montar, vai ficar lindo, vai ficar um brilho aqui, brilho lá, pode ter pinta. É a pastora de vocês, né? Ela vai fazer, vai ficar maravilhosa, vai ter que botar estrela, bota luz, bota o quê? Bota bolinha, bota daquela. Aí, eu falei: amor, calma, eu estou falando sério. Eu não senti algo bom. Deixa eu pesquisar a respeito disso. Foi isso que me despertou. Aí eu fui pesquisar. A primeira pesquisa que eu encontrei sobre isso foi uma revista da Igreja da Graça, missionário R.R. Soares. R.R. Soares. Quem conhece o missionário R.R. Soares? Isso. Uma revista da Igreja da Graça, falando sobre o Natal. E eu peguei aquela revista e comecei a ler a história. Não tinha Google, vai entregar a minha idade. Jovens, não tinha Google nessa época. Não dava para você dar um Google e pesquisar. Tinha que ir atrás das literaturas. E aí eu olhei aquela revista e comecei a ler. E eu vi toda aquela informação, tomei um choque. Falei: amor, olha isso. Ela leu. E agora? Eu falei: calma. Eu vou pesquisar mais. Porque para nós era um choque. Era uma mudança de cultura. A gente vivia daquele jeito. E aí eu olhei aquilo e falei: não, calma, às vezes pode ser só a invenção desse cara aqui. Deixa eu pesquisar mais. Aí eu fui pesquisar, fui a fundo. Numa instituição chamada Defesa da Fé. Uma instituição apologética. Ela fazia defesas apologéticas das seitas e heresias que existiam no mundo. É uma revista muito conceituada. Eu nem sei se ela existe ainda. Deve existir, deve ser online. E eu encontrei uma edição especial sobre o Natal, da revista Defesa da Fé. Falei: uau! Aí eu peguei, eu falei: aqui vai estar a verdade. Porque os caras eram tudo um grupo de teólogos, estudiosos, né, bem centrado. E quando eu começo a ler as coisas sobre isso,
Eu cheguei em casa e falei para a Thaís, amor, esquece esse negócio de árvore. Se a gente fizer isso, nós vamos levantar um altar a um Deus pagão dentro da nossa casa. Não vai ter árvore. E de lá em diante, nunca mais teve na minha casa. Mas há muitos elementos decorativos que trazem origens de feitiçarias e de idolatrias, vindos da Babilônia e de Roma, que foi introduzido. Uma delas é a própria árvore, que é enfeitada, que não tem nada a ver com esse processo do Natal. Raciocina comigo. Natal, nascimento de Jesus. Não tem pinheiro lá em Jerusalém, negão. O que tem a ver esse pinheiro aí? E enfeitado. É o oposto das coisas. Não tem correlação. Estão entendendo? Mas eu tenho aqui um texto da palavra, Jeremias, põe no telão, por favor. Jeremias, capítulo 10, versículo 3, versículo 4. Jeremias já era os profetas. O processo de Nimrod, toda aquela cultura pagã, fundação da Babilônia, da Síria, de toda aquela região, por essa rainha que se considerou deusa, e quando ela morreu, ela foi tida como deusa e instituída como deusa. Você vai encontrar ela, eu vou falar para vocês dela ainda. E o tempo passou, veio todos os patriarcas, né? O povo de Israel foi escravizado no Egito, Moisés libertou, e aí começou todo o processo, tomaram a terra prometida, estavam na terra prometida. Olha, muitos anos depois, aí o profeta se levanta para dar uma repreensão no povo, porque aquilo que foi instituído lá no início, ainda estava no meio do povo. E ele diz o quê? Versículo 3, olha lá. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque. Cortam o quê? O madeiro. Obra das mãos do artífice. Feita com machado, com prata e com ouro, as bolinhas de prata e as bolinhas de ouro, o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Amém? Enfim. Eu vou ler o versículo antes, para a gente entender. Eu li só o 3 e o 4. Eu quero ler o do primeiro em diante. Põe de novo, para mim. Só para que você possa entender. Ouve a palavra do Senhor, que vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes do povo são vaidade. Pois cortam-se dos bosques madeiro, obra das mãos de artífice, feita com machado, com prata e com ouro os enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Então esses são os costumes que foram implantados, que foram ultrapassando gerações, séculos, e virou cultura, e é cultural. Pastor, misericórdia, eu faço isso e agora? Ó, a Bíblia diz que Deus não leva o nosso tempo da ignorância ou da inocência, porque não sabíamos. Deus não vai botar isso na nossa conta, mas agora você sabe. E a minha função é só informar. Amém? Que eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso, é a minha função como sacerdote, como pastor, trazer a informação da verdade, porque conhecereis a verdade, nos liberta. As guirlandas colocadas nas portas, em grego quer dizer coroa. A guirlanda na palavra grega quer dizer coroa, Stefano. E ela serve para homenagear os mortos, e também serve para homenagear os deuses ancestrais. Isso é cultura, querido. São colocadas nas portas para atrair e dar legalidade à entrada de espíritos nas casas, seja o espírito dos mortos
ou os espíritos dos deuses ancestrais. Nas Olimpíadas da Grécia, nas Olimpíadas, todos conhecem as Olimpíadas, não é? Assistem filme, tem filmes, desenhos, tem desenho até dos deuses lá, que a gente assiste, né? Os Marvin lá e tudo mais. Olimpíadas da Grécia. Essas guirlandas são usadas para ali dar honra ao deus Zeus, ao deus Apolo, a deusa Semíramis. A deusa Semíramis, a mesma que casou com o filho Nimrod, e que teve um filho do Nimrod, Tamuz, e que disse que era a reencarnação de Tamuz, enfim, aquela promíscua que fundou a Babilônia. Por isso que a Babilônia tem a ver com a promiscuidade. E aí você vê essas casas de luz vermelha por aí, a maioria delas tem o nome Babilônia, né? Seja bem-vindo à Babilônia. Tem umas na beira da estrada, a Babilônia aqui. Porta do inferno. E que Deus salve aquelas moças. Em nome de Jesus. Amém? Nós tivemos uma discípula assim, né, amor? Que vivia num lugar assim. Um dia ela entrou na igreja. A Thaís tratou dela, amou ela. Ela saía do centro da cidade para ir na nossa célula na Zona Norte. Ela ia. Ela e o suposto namorado, que na verdade era o cafetão, né? Era o que cuidava do dinheiro. Jesus salvou. Hoje ela é crente, pentecostal, firme na igreja, uma bênção. Deus salvou ela daquela podridão. Amém? Não julgue. Deus ama o pecador. Amém? Mas não faça você o pecado. Certo? Então esses eram os deuses. Então a única guirlanda bíblica, porque a guirlanda quer dizer coroa, ela não foi desejada por Deus, mas foi desejada por Roma. Foi a coroa de espinho que colocaram na cabeça de Cristo. A única coroa que a gente vê na Bíblia aqui, certo? O presépio, aí tem um sinal, um pequeno sinal, tem ou não tem? Nesse Natal já apareceu alguma coisa de Jesus, certo? Porque em alguns lugares, não todos, a gente encontra um presépio. Mas o que a gente encontra nesse presépio? Um menino, inocente, sem voz ativa, né? Ali, uma figura que traz uma questão de idolatria, é uma sutileza para nós, é sutil, não traz idolatria assim escancarada, mas é uma sutileza que nos leva a uma adoração, a algo que não deve ser feito. E Deus disse que não devia ser feito. É a figura de um menino, pobrezinho, indefeso, colocado numa manjedoura. Mas eu quero ler um texto da Bíblia com vocês. Vamos lá? Põe no telão, querido. Capítulo 20 do livro de Êxodo. Pode ser no primeiro em diante. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. O que Jesus está dizendo? Não quero imagem minha. Não quero imagem minha. Não quero imagem minha. A gente tem essa cruz só para lembrar que ele morreu e ressuscitou e por isso nos salvou. Mas não pode ter uma imagem dele. Porque ele disse que não quer imagem nenhuma que há semelhança no céu. Nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem ou que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? Então é isso. Claro, nós sabemos que Jesus cresceu, não é menino, ele já cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e hoje está sentado ao lado, à direita de Deus, e um dia voltará, montado num cavalo branco, com suas vestes brancas, aspergidas de sangue, seu cabelo branco, seus olhos como chama de fogo, de sua boca uma espada, e ele virá com a sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é essa a ordem. Deus não quer que a gente se prenda a nascimento, mas a sua morte. Mas tudo bem, Jesus nasceu. Mas também a Bíblia não diz que não celebre. Ele não diz que é isso que é para celebrar, mas também não proibiu. Então não há maldade a gente lembrar que o dia que Jesus nasceu, porque a própria Bíblia lembra. Deus falou, vou mandar da semente. A Bíblia descreve o dia do nascimento. Até aí tudo bem, ok. Mas aí tem uma figura. Essa é cruel. Quem falta falar desse Natal? Papai meu não. O bom velhinho. Sim, vocês vão entender o porquê. O Noel. É difícil precisar aí a origem, né, dele em todos os registros históricos, porque se perderam no decorrer do tempo. Mas sabe-se que está intimamente relacionada com o folclore europeu, né, especialmente com as lendas germânicas da região da Alemanha. Ele hoje, ele é tido como o patrono da Rússia, patrono da Rússia. E sabe o que é o patrono? O Brasil, infelizmente, não é uma nação totalmente evangélica, ainda. Né? E a gente tem uma patrona aqui que celebra no dia 12 de outubro, vocês sabem do que eu estou falando. Lá na Rússia, é o Noel. Na tradição da Igreja Católica, o Papai Noel seria, na verdade, o São Nicolau, Santo Nicolau. O Santo Nicolau foi um bispo da Igreja Católica do século IV. E do século IV depois de Cristo. E ele tinha um costume, ele era um homem bom, e ele dava presentes, né, às crianças, era uma pessoa muito amigável, e cuidava dessas crianças, principalmente das regiões mais pobres. E quando ele morreu, lá na Idade Média, foi canonizado, foram atrás de alguns milagres e provaram algumas coisas assim, né, dentro dos registros deles, e ele foi canonizado como um santo da Igreja Católica, certo? O fato é que não existe nenhuma citação dele na Bíblia a respeito desse personagem. E muitas pessoas, além de levar algo pagão para dentro das suas casas, ainda mentem para os próprios filhos, dizendo que durante a noite, enquanto nós dormíamos, chegou, ele veio, ele entrou, não sei, acho que foi pela janela, pela chaminé, e deixou um presente para você, filhinho. Nós contamos essas histórias, quer dizer, eu não. Eu tive o privilégio de conhecer a verdade antes de ter a Beatriz. Os meus filhos cresceram na verdade. E não foram menos felizes por causa disso. Não passaram nenhum tipo de trauma. Muito pelo contrário.
Eles hoje são a autenticidade do meu ministério. Eles falam assim, em casa meu pai é o que é na igreja. Sempre conheceram a verdade. Eu só tive que administrar alguns problemas com a Beatriz, porque a Beatriz era muito faladeira. Ela queria vir falar para todo mundo que o Papai Noel era... Aí a mãe que rebolava na escola, não, calma, é assim. Porque ela já era pregadora desde criança. Então o que acontece? Nós contamos essa história para os nossos filhos. E nós trazemos essa figura para dentro de casa. É bonitinho. Eu sei. É bonitinho. É chamorzinho. Pastor, o que o senhor está falando aí, eu vou decidir se eu quero ou não quero. Volto a dizer no começo. A minha função é te instruir. Se você vai entender ou não, está tudo bem. Certo? Eu vou dormir em paz hoje. Com a minha consciência limpa diante de Deus. Porque eu não posso saber a verdade e não contar para vocês. Amém? Pastor, eu vou decidir se eu faço isso no ano que vem. Está tudo certo. Eu já preguei essa mensagem para discípulo meu que eu falei, fui na casa dele, mas tinha tanta coisa. A árvore era de 2 metros de altura. A pessoa fala assim, pastor, eu falei, está tudo bem, está tudo certo, fique em paz, está tranquilo. Mas pastor, está tudo certo. Continuei amando, cuidando e pastoreando. Quem convence é o Espírito Santo. Sou eu não. Amém ou não amém? Mas quando nós contamos essa coisa, nós corremos um grande risco. Vocês já leram o que está escrito no Evangelho de João 8, 42 ao 45? João 8, 42, 45, põe no telão para mim. Porque é muito sutil o perigo dessas coisas, da mentira. E a gente conta essa mentira e se enrosca nessa mentira. Ok? Quem é o pai da mentira? Olha o que disse Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus. Eu vou ler até o 45, tá? Disse, pois, Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo. Mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Isso era Jesus falando para os discípulos que tinham uma vida de mentira. Então, querido, que a mentira não entre na sua casa. Eu sei que é uma coisa assim, às vezes fala assim, ai, tadinho, meu filho, ai, as crianças são inocentes. São, de fato. Eu já tive que administrar as circunstâncias quando a Beatriz era mais pequenininha, que quando eu entrava no shopping, ela corria para aquele cercadinho. A Thais falou, amor, e aí, amor? Eu falei, eu vou pegar esse demônio pelo chifre agora. Ela ia, tá tudo bem. Eu ia assim, e depois botava a mão na cabecinha dela e falava, Senhor, que nada dessa imagem fique no coraçãozinho dela. Quando ela ganhou um pouco de consciência, eu contei a verdade. E aí ela nunca mais quis ir ver o velhinho. O Pedro, quando ele começou a ganhar a idade, eu contei para ele, filho, Papai Noel não existe, filho. Existe sim, papai. Eu vi lá no shopping. É uma pessoa, tá vendo? É uma pessoa que está lá. Muito bem. Você sabe o que é isso? Eu quero despertar você. Dia 25, fala-se que é a celebração de Natal. Nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. E quem senta no trono? Quem está no shopping sentado no trono lá? Botando as crianças no colinho. Uma desconstrução da verdade
bíblica. Isso é espiritual. E atinge quem? A mente das crianças. Quando vira adolescente, para entender que Jesus é Deus e que Deus é Pai, é difícil. Porque a mente foi formatada ao contrário disso. Estão entendendo? É difícil até para você que está me ouvindo hoje, aqui, nessa noite. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Onde está Deus nesse negócio? Ademais, sabe o que as Escrituras adverte? Em Apocalipse 22, 13 e 15. Apocalipse 22, 13 e 15. Estou indo para o final, tá bom, querido? Faltam só mais 5 páginas. Ajuda aí, Deus. Estou brincando. Apocalipse 22, 13 e 15. Olha o que diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade, fala da cidade celestial, pelas portas, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete. Cuidado na hora que você mentir, hein? Esse texto vai pesar na sua conta. Foi só uma mentirinha assim, não existe mentirinha nem mentirona. Amém? Então, querido, que a revelação da verdade seja algo importante na sua vida, na sua família. Eu acho que tem muita gente em crise hoje aqui, sabe por quê? Porque hoje é dia 3 de dezembro, deve ter árvore montada. O pior é que vai desmanchar a árvore no dia 6 de janeiro, dia de Reis. É verdade. Pastor, e agora? Eu quero te dar conselho pastoral agora. Conselho de pastor que te ama. Se você tem uma árvore dessa bonitinha, cheia de Papai Noel, com bolinha de ouro, de prata, pendurada no madeiro que foi cortado, enfim, tá, tudo isso. E você que está aqui é crente, ou seu marido, ou sua esposa está em casa, não é? Eu não quero que você desmanche. Senão você vai arrumar confusão na sua casa. Se o casal está aqui, estão os dois me ouvindo, um concordou, o outro está com dúvida, não desmanche. Não estou contando essa palavra, não estou te informando a verdade para que haja confusão entre os casais. Se você está aqui, está em concordância, vou desmanchar, eu vou doar, não faça isso. Queima, bota no fogo, o que não presta para você, não presta para ninguém. Pastor, nós estamos os dois, mas estamos com dúvida. Vamos decidir se a gente faz isso o ano que vem. Tá tudo bem, te amo, minha ovelhinha querida. Vou cuidar e vou continuar instruindo você na verdade. Mas quem vai te convencer das coisas é o Espírito Santo. Vai acontecer dia 25. Tradição. Tradição, 24 para 25. Qual que é a tradição? Vamos sentar, vamos comer em família. Cuidado com a glutonaria, que é pecado. Mas vamos sentar e comer em família. Alguns comem meia-noite. Não precisa, pode comer antes. Mas se quiser comer meia-noite, está tudo bem. Mas é que na minha família vem todos os meus familiares e eles não são convertidos. Pois bem, agora vem a lição de casa. Você é luz, porque você conhece a verdade. Nesse dia, você não escandaliza. Você seja a luz na sua casa. Na hora, gente, é Natal. Jesus nasceu. Vamos orar. E faça uma linda oração. Abençoe seu parente, abençoe todo mundo. Profetiza o amor, profetiza a libertação. Não vai orar dizer que é isso, que aquilo é nada disso. Tem hora certa para todas as coisas, até para conhecer a verdade. Amém?
Estão me entendendo? Não faça nada de loucura, porque causa caos. Mas pastor, e agora? Meu marido, então eu não vou fazer, vai ficar aquele altar. E agora, pastor, vai ficar aquele negócio na minha casa. Aquele que está em Cristo, o inimigo não lhe toca. Fique em paz, mas ore em línguas. Repreende. Passa lá e profetiza. Senhor, traga a verdade no coração do meu cônjuge. Traga a verdade. Porque não vai ficar esse altar dentro da minha casa. Tá bom? Pastor, eu conheci a verdade. Mas não pude tirar. Quer um conselho meu? Não desfaz no dia 6, não. Desfaz antes. Vira para o marido. Amor, já passou 25, já foi tudo bom. De 26, 27 já. Esse negócio aqui, vamos desmanchar. Já. Seja sábia. Ou sábio. Não crie mais vínculos espirituais. Porque tem o porquê desmanchar no dia 6. Porque eram os dias das festas pagãs também que foram atraídas para o dia 25. Todo um sincretismo religioso, pagão, trazido para esse dia. Amém? Mas nós vamos ser luz nessa terra. E nesse mundo. A Bíblia fala assim, você tem que celebrar a morte. Não diga para celebrar o nascimento. Mas também não proíbe celebrar o seu nascimento. Então não tem problema a gente celebrar Natal ou nascimento. Não com esses apretextos. Não com tudo que tem. Isso aí é paganismo. Mas com a palavra da verdade. Então sabe o que acontece? Uma boa leitura da Bíblia entre os familiares vai muito bem. Gente, vamos ler a Bíblia? Já que Jesus nasceu. Vamos ler um trecho? João 8,46, conhecereis a verdade. Não, 8? 8,32, conhecereis a verdade. Tem outro lá, como que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 10 fala do bom pastor, não é? Vamos ler João 10, o bom pastor. Porque é dele que estamos falando, não é dele? Então traga Jesus para essa festa. Entenderam? Traga Jesus para essa festa. No meio da sua família, traga Jesus para essa festa. Não escandalize. Nada se impõe com força. A Bíblia diz, não é por força, nem por por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Instrução dada. Verdade revelada. Corações aflitos ou alegres. Alguns aflitos. Tem que falar isso? Tem muita igreja que ainda não conhece a verdade. E comemoram. E monta a árvore até no altar. Até no altar. Eu tive um pastor que se vestia de Papai Noel e vinha para a igreja. Antes ele me contava isso. Ele falou, mas quando eu descobri a verdade, me libertei. Sim, porque a verdade vem vindo. Deus nos traz a verdade. Amém? Pastor, eu vi aquela igreja. Ora, irmão. Ora, para que a verdade chegue ao coração deles. Vocês são inteligentes. Não tenho dúvida disso. Quando você faz a relação Jesus e o que a gente vê, o que tem a ver? Nada. Então desperta. É paganismo. Amém? Vamos fazer o que Jesus pediu para a gente fazer. O que é? Celebrar sua morte. Vamos cear. Porque Ele morreu para me salvar. Ele morreu porque Ele me ama. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu e ressuscitou para lhe dar vida e vida eterna. Para lhe dar uma vida abundante e liberta de todo mal. Aleluia. O louvor, se quiser subir. Todos pegaram a ceia? Todos pegaram a ceia? Quem não pegou a ceia faz assim. Tem gente aqui sem ceia, equipe de apoio, corre aqui, ó, por favor. Quem está sem ceia, fica com a sua mão levantadinha.
que eles vão correr e distribuir para vocês, ok? Amém? Eu vou orar no momento da ceia para a gente ganhar tempo, tá? Gente, é difícil falar disso, viu? Tremi hoje aqui. Eu fico com medo que você fique. Eu fico com medo que você fique bravo comigo. Não fique bravo com o pastor. Eu também passei por isso que você está passando. Há 20 e poucos anos atrás. Quando Deus me trouxe isso, Antônio. Porque nós tínhamos essa cultura também. Amém? Quem tem? Todos pegaram a ceia? Abram a ceia. Abram o pão e o suco. Eu quero orar por vocês. Pastor, eu queria tanto pôr umas luzinhas na minha casa. Será que eu posso? Hanukkah, festa das luzes. Pode, deixe bonitinha. É Hanukkah. Amém? Essa festa aconteceu em dezembro. Essa festa aconteceu no mesmo mês que Maria ficou grávida. Vocês sabiam? Quando Maria ficou grávida de Jesus, pelo Espírito Santo, no mesmo mês é celebrado a festa do milagre, que é Hanukkah. Dia 17, nós iremos celebrar a festa bíblica, ou que está na Bíblia, porque Jesus celebrou Hanukkah, e se Ele celebrou, podemos celebrar. Amém? E é aniversário da pastora. Né? Vamos fazer um bom culto. Você vai vir dia 17? Amém. Glória a Deus. Ela gosta de brilho, é verdade. Na celebração de Hanukkah vai brilhar. Ela gosta. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse culto de ensino. Que a Tua palavra seja libertadora, Senhor. É pelo Teu Santo Espírito, não por força nem por violência. O Senhor convence cada coração. Pai, que o Senhor tenha amor e compaixão. Eu sei que o Senhor entende o tempo de cada coração e a atitude de cada filho. Que o Senhor continue conduzindo essas vidas. Obrigado porque a Sua verdade chegou em nossos corações. Eu oro agora pelo pão que é o Teu corpo. Esse o Senhor mandou que fizéssemos, em memória do Senhor. Porque esse é o canal que nos trouxe a vida. A Sua morte. O tempo do Messias. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que foi como ovelha muda levada ao matadouro. Porque sobre o Seu corpo o Senhor levou as nossas dores. Sobre Ele o Senhor levou os nossos pecados. Pai, eu lhe peço agora que o Senhor cure qualquer físico que está aqui enfermo. Se há uma enfermidade, que o Senhor cure. Porque a Tua palavra diz que o Senhor levou todas as enfermidades naquela cruz. Então não permita que enfermidades fiquem no corpo dos Seus filhos. Por meio da fé, dê um corpo saudável agora, Senhor. Sanidade mental, emocional, Senhor Deus. Toca no coração dos Teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro também pelo Teu sangue, representado aqui pelo suco de uva, suco da videira. O sangue da aliança, derramado pela minha vida, derramado pela vida dos Seus filhos que aqui estão. O sangue que foi gerado no céu. O sangue que há poder para libertar, para remir e para restaurar. O sangue que nos justifica, Senhor. O sangue da aliança. E nós
representamos agora, por meio do pão e do suco, este ato de aliança. Aliança que o Senhor fez para nos salvar. A aliança do Senhor. Aliança que nós declaramos hoje que temos. Sim, nós temos. Como o Senhor disse, se não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não está em mim. Mas se comer, estará em mim e eu nele. Nós comemos hoje do corpo e do sangue, porque queremos estar no Senhor. Pois o Senhor é a vida. O Senhor é a nossa salvação. O teu nome seja glorificado hoje e sempre, ó Pai. E nos ajude todos os dias a percorrer essa trilha, até alcançarmos a coroa da vida eterna, até entrarmos pelas portas da cidade celestial, Senhor Deus, e sermos recebidos pelo Senhor. E um dia poderemos sentar na ceia profética, na grande ceia no céu, com o Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coma do pão, beba do suco e faça uma oração a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Se nesse sangue lavar,
Aleluia. Teu nome seja honrado, Senhor Deus, nesta manhã. Glorificamos o Senhor, o nome que está sobre todo nome. Deus deu poder ao nome de Jesus, para todo joelho, nos céus, na terra ou debaixo da terra, se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. Amém? Tudo isso